Fala pessoal, seja bem-vindo aí ao canal. Vamos ver hoje como que funciona o Tesouro Direto. Você que está começando a investir ou você que já investe há um tempo, provavelmente já escutou falar sobre o Tesouro Direto. Ali tem algumas oportunidades que podem ser muito interessantes para a gente e é o ativo que, se a gente for considerar, com o menor risco que a gente tem no Brasil. Então ele é meio que a base de todos os outros investimentos, é calculado mais ou menos com base nele. O que ele traz para a gente consegue pensar como a taxa livre de risco do Brasil. E um dos principais pontos que normalmente no mundo inteiro, quando a gente fala de taxa livre de risco, é um valor muito baixo, é um valor que não dá para você viver com aquele valor. Só que aqui no Brasil o negócio não é assim, não. O Brasil é a terra do rentista, então é a terra que te valoriza por não investir numa empresa, investir em outro lugar, porque o nosso CDI, porque a nossa Selic, ela é muito alta e, consequentemente, traz muita oportunidade para a gente no mercado de juros, seja da forma comum, comprando e deixando aquele investimento para longo prazo, seja fazer alguns trades dentro dos tesouros diretos. Vamos entender um pouco mais hoje, vamos tentar deixar vocês sabendo mais como que funciona esses títulos e como que a gente pode aproveitar essas oportunidades. Vamos lá para a tela para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui na tela do site do Tesouro, a gente vem aqui em títulos, preços e taxas. O que essa tela vai me mostrar? Todos os títulos que estão sendo possíveis negociar aqui no Brasil. Então a gente tem o Tesouro pré-fixados com juros semestrais, Selic, IPCA+, Renda+, Educa+, tem vários tipos de tesouro, e agora as novidades são esse Educa+, e também o Renda+. Renda+, pensando mais na sua aposentadoria, e o Educa+, pensando mais quando você tiver um filho e ele precisar usar esse dinheiro mais para frente, para pagar uma faculdade, pagar um estudo. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre esses três primeiro, porque é o que vocês vão conseguir entender o funcionamento e os próximos é mais ou menos parecido. Então vamos separar aqui. A gente tem três tipos: os pós-fixados, os pré-fixados e os que são atrelados à inflação. Então são os três tipos de títulos que a gente tem. Os pós-fixados são os tesouros Selic. Esse daqui é o investimento para você que está começando, para você que está fazendo a sua reserva de emergência. Nele você não tem absolutamente nenhum risco. Você é rentabilizado com base na Selic e todos os dias cai um pouquinho ali na sua conta. Então ele vai investindo como se fosse uma bola de neve, juros compostos. Então eu faço um pouquinho hoje, aí ele vai rentabilizar para amanhã e aí depois ele vai rentabilizar junto com essa rentabilidade para ficando cada vez maior. Ele realmente faz esse movimento de bola de neve. Cada vez vai ficando maior. Então aqui no exemplo a gente tem dois títulos em aberto que você pode investir para 2028 e para 2031. Ele vem esse Selic, mais essa taxazinha a mais aqui, que não vai fazer tanta diferença assim no final do seu investimento. O mais importante é saber que ele é atrelado à Selic. E aí o investimento mínimo, que as pessoas pensam que precisa de muito dinheiro para conseguir investir, a gente pode começar aqui com R$170. Vocês vão ver que nas outras modalidades, como pré-fixado, pós-fixado, a partir de R$8 você já consegue investir. Então, aquele mito de que eu preciso de muito dinheiro para investir, não é totalmente verdade. Dá para vocês ver pelo próprio Tesouro Direto. Então, aqui é o preço unitário, é a quantidade total daquele título, mas você pode investir em parcelas múltiplas disso daqui. 171,41 nesse caso aqui do 2028. E aqui tem a data de vencimento. Até quando que vai esse título? 1/3 de 2028. Então, o meu dinheiro, se eu não quiser ter nenhum trabalho, eu posso comprar ele. Ele vai me retornar dia 1/3 de 2028 com a rentabilidade calculada, me trazendo esse valor para o meu bolso. Então, eu posso vir aqui no site e simular quanto eu quero investir hoje. Vamos simular que eu quero investir R$10.000 e eu não vou colocar nada por mês. Depois a gente faz um teste por mês, vocês vão ver o quanto que muda. Então eu estou falando que eu vou investir R$10.000 agora, eu vou tirar em 2028, daqui 3 anos, 13.297. Então a diferença que eu vou ter, como líquido, 12.792. E aí aqui que está um ponto interessante, a gente compara com outras formas de investimento. A poupança, que muita gente acaba tendo por falta de conhecimento, a gente está falando aqui que vai gerar R$12.086,31, sendo que o Tesouro vai estar gerando para você R$13.297.
Aí tem opções com CDB, LC, LCA, fundo DI, todas as oportunidades e vocês conseguem ver como que é a performance de cada um. Aqui tem alguns parâmetros, né? Porque como aqui é Selic, quando muda a Selic, aquela notícia que você vê no Jornal Nacional, você vê pela internet, Banco Central do Brasil cortou a taxa em 0,25, aumentou a taxa em meio. Aquilo vai interferir no seu investimento. Mas quando a gente fala desses pós-fixado, que é o Tesouro Selic, ela nunca vai mudar a sua taxa para menos. Já nos outros a gente tem esse problema. A gente já fala um pouco mais sobre ele. Aqui ó, ele mostra uma expectativa para uma Selic de 11,6, trabalhando com quem? 2025 vai ser 15% até o final do ano, 2026 vai cair um pouco para 12,5%, 2027 10,5% e 28 vai terminar em 10%. E é com base nesse cálculo que ele traz essa perspectiva que você vai ter de rentabilidade. Então os postos fixados seriam isso. Só para vocês verem como que faz diferença o aporte mensal, colocar dinheiro ali para você todos os meses vai mudar? Vamos falar que eu vou investir aqui R$200 por mês. Então lembra que deu 17 mil? Vamos ver quanto que dá agora? R$20 mil. Então já é um aumento ali expressivo. Tudo bem que vai ter os meus aportes, R$200 todos os meses, mas olhem o quanto o aporte consegue te ajudar na hora de ter sua rentabilidade. Então, às vezes, mais importante do que você já sair investindo tudo de uma vez, é ir fazendo aportes e tendo a disciplina de pegar um dinheiro para você e investir pensando no seu futuro. Então, a parte do Tesouro Selic, que é os pós-fixados, já foi. Agora a gente tem outras duas modalidades que são bem interessantes e aí abre muita oportunidade para a gente trabalhar. São os tesouros pré-fixados e os tesouros IPCA. Vamos começar pelo IPCA. O IPCA ele funciona da seguinte forma. O IPCA é a nossa inflação, então ele pega esse valor de inflação e te coloca mais um prêmio, mais um juros. Então pensa comigo, quando eu invisto nisso, eu estou querendo proteger o meu dinheiro. Provavelmente vocês já pensaram, cara, antigamente eu ia no mercado com R$100, eu trazia tanta coisa. Agora com R$100 eu compro 2 bolachas, um refrigerante e um pãozinho. Isso é o poder que a inflação tem sobre o seu dinheiro. Então a inflação corrói o nosso dinheiro. Quando a gente investe num tesouro IPCA, eu estou falando o quê? Tesouro direto, eu quero te dar o meu dinheiro e você proteger ele da inflação e me dar um bônus por isso, porque você vai estar usando o meu dinheiro em outras coisas. E é aí que vem o Tesouro IPCA. Quando eu falo aqui ó, no exemplo IPCA mais 2029, é porque o meu vencimento é em 2029, mas a minha taxa que eu tenho que ficar de olho é isso aqui. Ó. Eu vou ter a inflação, mais esse bônus aqui de taxa, mais o prêmio que eu quero ter para deixar o meu dinheiro até 2029 com o Banco Central, com o Tesouro Direto. E aí que está um tema muito importante, alguma coisa ali que você consegue achar algumas oportunidades. Mais para frente a gente vai fazer um vídeo sobre marcação a mercado e vocês vão ver as oportunidades que isso aqui traz, porque é gigantesco a forma que você consegue ganhar dinheiro com um risco consideravelmente mais baixo. Lembrando que tem que ficar muito atento, porque se você não souber o que está fazendo aqui, a perda pode ser maior do que em ações. Mas o que é interessante eu entender? Se eu estou com IPCA mais 7,58, quer dizer que eu estou falando que eu preciso de um prêmio muito alto, porque eu estou te garantindo na inflação, que vamos supor que a nossa inflação vai ficar em 5, 6%, eu estou te garantindo esses 5, 6% mais essa taxa. Se eu estiver falando de 5, eu estou te falando que até 2029 eu vou te render 12,58. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Porque esse valor aqui, ele é igual a Selic. Ele movimenta de acordo com os resultados. Agora esse é o prêmio que a gente precisa. E aqui abre um cenário que a gente consegue buscar muita oportunidade. Mas quando eu falar no pré-fixado, a gente entende um pouco mais. Então, nessa modalidade, a gente tem isso, que a gente resgata tudo no dia que vencer, e a gente tem uma outra modalidade que é com juros semestrais. Então, eu tenho esse valor, o meu valor integral que eu vou receber é no dia 15/5 de 2035, porém, todo fechamento ali do semestre eu vou receber uma parte do meu lucro,
da parte que eu tive de rendimento. Então são os cupons. Então tem vários cupons durante a vida daquele título, até chegar realmente no dia do vencimento, que aí é o dia que eu vou receber todo o montante. Mas diferente do outro, vai cair dinheiro na minha conta de tempos em tempos. Quando eu falo juros semestral, cai em tempos e tempos, e quando eu falo esse sem o juro semestral, ele só vai cair o dinheiro na minha conta no final do período. Isso quer dizer que eu preciso ficar preso no ativo igual alguns gerentes de banco vendem, produtos que fica preso? Não. Nesses produtos, a qualquer momento você pode realizar. E aí tem um prazo ali do tesouro, mas nada assim que seja tão expressivo. Nesse primeiro pós-fixado, você não tem o risco de perder dinheiro. No pré-fixado e no IPCA+, você tem sim o risco de perder dinheiro de acordo com a variação dessa taxa. Para a gente entender um pouco mais, vamos falar do tesouro pré-fixado. O pré-fixado, eu pego mais ou menos o que eu tenho aqui, que é o IPCA mais 7,58, e fecho ele numa taxa. Então eu pego isso daqui, imagino quanto que ela vai ser, pego esse outro tanto, imagino quanto que ela vai ser, e eu travo para você. Então você não vai ficar com uma parte pós e uma parte pré-fixada. Você vai ficar com tudo pré-fixado. Fala, ó, te dou a taxa de 13,61. Se a inflação aumentar ou diminuir para você, tanto faz. E se a taxa aumentar ou diminuir também, dependendo da combinação, tanto faz. O que conta para você é a taxa pré-fixada que vai ser daquele título. Então, é diferente ali a forma porque você está com tudo pré-fixado. É esse valor que você vai receber no final. E aí, como que funciona esse ponto? Todos os títulos, no final da vida dele, ele vale R$1.000. E aí a gente faz um cálculo de desconto para saber quanto que é o valor naquele momento. Então, naquele momento, usando essa taxa, é 746,31 para esse título pré-fixado 2028. Se eu começo a ter uma taxa que ele vai aumentar, concorda comigo que para me chegar lá nos R$1.000, eu preciso de um capital inicial maior, porque a taxa está maior. Então, eu preciso crescer muito menos para chegar nesse final. Por isso que a gente pode perder dinheiro, porque esse valor vai sempre se mudar de acordo com a taxa. Agora, se minha taxa cair, esse valor tem que ser maior para chegar no final também a R$1.000. E é aí que está a mágica dos pré-fixados do IPCA+. Essa movimentação de taxa pode te dar muita oportunidade na hora de investir. E é aí que eu quero que vocês comecem a me seguir, comentar aí se vocês sabem um pouco mais sobre essa parte de tesouro direto, porque a gente sai do movimento comum que todo mundo usa o investimento em renda fixa, tesouro direto, e vai para o segundo patamar. Entender as movimentações de curva de juros, entender a movimentação do mercado, para aproveitar essas oportunidades que acabam aparecendo para a gente. E muitas das vezes, se você for pensar um tesouro pré-fixado, você está travando a sua taxa a 13,61 para 2032. Cara, é uma taxa extremamente interessante. Se der errado a minha operação e essa taxa começar a cair, se eu levar até vencimento até dia 1 de 1 de 32, o total que eu vou ter é uma rentabilidade anual de 13,61. Agora, se eu realizar antes, eu posso ter alguns movimentos contra, mas se eu souber o que eu estou fazendo, eu posso ter uma rentabilidade muito maior do que esses 13,61. Por isso que eu acho que é bem interessante os pré-fixados, mas ainda mais se você não precisa do dinheiro naquele momento, se é um dinheiro para longo prazo. Você consegue fazer esses trades e pode ser extremamente interessante. Então, pessoal, eu acabei passando aí para vocês como que funciona o Tesouro Direto, como que funciona toda essa lógica aí de investimento. O Tesouro Direto é o mais seguro ali quando a gente fala de Selic, mas tem várias oportunidades que a gente pode fazer a partir dele. Para você que está começando, é extremamente importante você ter um pouquinho ali nesse pós-fixado, que dá mais uma tranquilidade, você vai investindo um pouco e vai conhecendo um pouco mais sobre investimento. Agora, para você que já entende um pouco mais de mercado, é bom ficar de olho nesses pré-fixados, os IPCA+, porque dá muita oportunidade e é muito interessante ficar atento, hein?